Dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento Android básico, agora trabalhando com o desenvolvimento de um app do zero, estamos na parte 5, em que nós vamos lidar principalmente com a parte de persistência de dados. Então a gente já nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, aprendemos a criar os fragmentos de listagem, o fragmento de unidade para lidar com a unidade, incluindo lá um ViewModel, e ele criou toda uma infraestrutura dentro do nosso aplicativo para poder fazer então o processo de persistência. E agora vamos relembrar aqui como é a sugestão da equipe de engenharia da Google para o processo de persistência de dados utilizando o Room. Então, nós teremos a interface, que foi o que acabamos de criar, que são as activities e os fragmentos. Nós estamos trabalhando especificamente com os fragmentos. Os fragmentos vão se comunicar com uma camada chamada ViewModel, que é onde vai ser gerenciado todo o processo de dados que são utilizados para abastecer as interfaces. E nós teremos uma camada de dados que será gerenciada pelo Room, que a gente vai utilizar ali toda uma estrutura chamada DAO. Vamos usar uma entidade de mapeamento de dados para trazer os dados do banco SQLite para compor o nosso exemplo. Nós estamos, por questões de simplificação desse vídeo, eliminando por enquanto a camada repository, que a gente já viu nos padrões sugeridos pela Google, mas isto será incluído mais tarde em novos vídeos que vão tratar de outras fontes de persistência de dados. Então, por enquanto, temos isso. E para iniciar o processo de manipulação da base de dados, da opção de dados no aplicativo Android, a primeira coisa que tem que lembrar são as dependências. Então eu coloquei aqui nesse slide a dependência que será necessária. Eu não vou comentar todos os detalhes, mas a gente tem que colocar o plugin, tem que colocar build factors ali e as dependências no build Gradle do módulo, e isso a gente vai ver na prática já. Iremos criar uma entidade, pessoa, que vai ser responsável por alimentar esses dados na tela para o usuário. A gente também vai ver isso na prática lá na programação. E nós vamos ter ali uma interface DAO que vai ser responsável por realizar as operações de CRUD na base de dados, incluindo a parte de listagem, de inserção, atualização e exclusão de itens na base de dados. Então, basicamente é essa interface que vai cuidar da camada de acesso a dados. Eu coloquei em vermelho aqui o Live Data e o Suspend, só para comentar com vocês rapidamente que assim, durante a programação, nós vamos ser notificados de toda alteração que tiver na base de dados para a interface, ou seja, qualquer registro que eu inserir na base de dados vai ser automaticamente populado na interface para o usuário. E quem faz isso é esse recurso chamado Live Data. Então a gente vai aprender depois como que ele faz lá o processo de atualização. E o Suspend, antes das demais funções ali de inserir, apagar e tudo mais, é porque quando estamos manipulando dados que podem ser volumosos ou operações com banco de dados que podem demorar, nós não podemos rodar isso, nós diríamos na camada de processamento ou na thread de processamento principal da interface, para não ficar congelando a interface para o usuário. Então esse Suspend faz parte de uma biblioteca que é utilizado junto com o Room, que é chamado coroutine, coroutines, para poder fazer esse processo numa segunda thread, ok? Daí nós temos aqui anotações que eu vou explicar no código, que é para a criação do banco de dados, como que você faz então para incluir um banco de dados no aplicativo, o uso, como é feito a utilização destes dados durante o usuário. Então aqui são só exemplos, a gente vai ver isso na prática depois. E por fim, uma explicação assim aqui sobre o coroutines, Coroutines, que é justamente para fazer essas operações de acesso a dados que não podem rodar na thread principal. Então, esse é a ferramenta que a gente tem para fazer a execução dessas tarefas, que são tarefas longas, ok? Então vamos agora para a nossa programação para ver como aplicar isso durante o desenvolvimento do nosso aplicativo.
Então, retomando aqui, a partir do processo de desenvolvimento que fizemos na parte anterior, né, onde já incluímos todas as principais telas do aplicativo, já temos uma navegação da parte de inclusão para a tela de informação dos dados. Agora vamos implementar a parte lógica deste software para ele poder salvar essas informações, então, na lista de pessoas, apresentar aqui e permitir que a gente faça as operações de CRUD em cima dessas informações. E para isso, o primeiro passo agora aqui na implementação é a gente alterar aqui o build Gradle, a versão do módulo aqui. Nós precisamos fazer algumas alterações para que ele faça utilização de algumas bibliotecas e plugins que a gente precisa no desenvolvimento. Então, o primeiro deles, aqui no Gradle que a gente vai incluir, é este plugin que se chama Kotlin Cap. Então, esse que está na linha 4 é um dos plugins que é necessário agora para o processo de desenvolvimento. Aqui na seção Android, nós vamos incluir também este Build Features aqui, que é necessário, principalmente quando a gente estiver trabalhando com a parte de data binding. Então ele tem um data binding, esse Build Features aqui, data binding true e view binding true. Então essas são algumas das configurações. E nas dependências, nós precisamos de incluir a biblioteca Room. Nós estamos trabalhando com a versão 2.2.5 agora, isso aqui eu acabei de incluir, e aí nós vamos incluir o runtime, o KTX e o compilador CAP para poder trabalhar com essa aplicação. Então, feito isso, mandamos sincronizar aqui, ele tem algumas sugestões de atualização aqui, ok, apply suggestion, deixa ele terminar ali, vou dar um ok, já aqui também, para ele fazer atualização no meu projeto. Então ele vai fazer aqui inclusão das bibliotecas, preparar tudo para a gente iniciar a nossa programação então. Aí está a parte de cadastro da inclusão no Gradle está feita. Agora vamos começar com a criação dos elementos fundamentais aí para a nossa aplicação. A primeira delas é uma entidade que serve justamente como base para a gente poder fazer todo o processo de persistência. E a criação dessa entidade nós vamos fazer aqui num pacote. Vamos criar aqui um pacote chamado Model. Neste pacote será colocado este Data Class. Então vamos criar uma classe Kotlin aqui. E nós vamos chamar esta classe de pessoa. Então, é com base nesta classe que vamos preparar toda a persistência de dados da nossa aplicação. Então, a primeira parte é fazer a criação da classe e agora vamos aqui organizá-la de acordo com os padrões para persistência no banco de dados RUM. Então, criamos inicialmente a classe e vamos definir aqui os elementos fundamentais. Nós teremos um ID, que é do tipo inteiro, nós teremos o nome da pessoa, que é uma string, e nós teremos o CPF, que também será um formato string. E para finalizar, nós teremos a altura, que é um double. Deixa eu corrigir aqui, faltou ali string. Ok, então essas são as anotações básicas para uma classe padrão aqui no Kotlin, só que esta é uma data class, porque ela vai ser utilizada então para fazer essa parte de persistência de dados. E vamos criar um outro construtor aqui, que será usado na hora de criar projetos, que vai iniciar com 0, com uma string vazia, outra string vazia e com altura zerada. Então nós temos um construtor padrão, que é esse aqui, e aqui um outro construtor que já inicia, construtor vazio, mas ele instancia para mim uma classe com esses padrões. Então isso aqui é um modelo de classe no Kotlin. Por fim, vamos fazer aqui as anotações do RUM. Então nós temos aqui esta anotação chamada entity, tá?
E esta anotação a gente vai usar aqui o parâmetro TableName para dizer qual é o nome da tabela no banco de dados que essa classe vai trabalhar. Então, classe pessoa vai trabalhar com a tabela pessoas. E nós podemos incluir também aqui uma anotação que é o primary key. O primary key vai servir para fazer a geração. Deixa eu importá-la primeiro. Alt Enter, aí está. E o AutoGenerate True vai fazer a geração automática de IDs para a gente. Então, isto é o que nós precisamos dos parâmetros relacionados, então, a esta entidade que vai ser salva no banco de dados. Então, encerramos aqui a primeira parte, que é esta parte de criação da entidade pessoa. Agora, para continuar o nosso processo, nós vamos começar a desmontar um pouco desses códigos gerados automaticamente pelo Android Studio. E aqui dentro do dummy, nós temos um item, dentro do pessoa adapter aqui, deixa-me ver, ó. Dentro do pessoa adapter, ele gera aqui um view holder que nós vamos isolar numa outra classe chamada pessoa view holder. Então vamos criar aqui também uma classe chamada new Kotlin class e nós vamos chamar aqui de pessoa view holder. Aqui está. E vamos pegar esses parâmetros que aqui estão. Pessoa view holder vai ter todos esses parâmetros que são utilizados aqui. Isso foi tudo gerado automaticamente pelo Android Studio quando a gente usou aqueles templates, né, prontos ali para ele poder simular. Então aí está, nós já temos então a nossa classe pessoa view holder criada. Eu poderia vir aqui e excluir esta classe de dentro do adapter. Veja vocês que quando eu removo, ele causa alguns erros aqui dentro do adapter, e aí nós vamos dizer para ele que agora nós queremos usar aqui o pessoa view holder, né? Então essa classe vai ser a referência para a gente aí agora. Vamos colocar aqui pessoa view holder, pessoa view holder. Muito bem, isolamos a nossa classe pessoa view holder da nossa pessoa view holder da pessoa adapter. Agora veja que ele ainda tem aqui alguns parâmetros, padrões, que ele foi gerado automaticamente. Então esse item number, na verdade, é o ID da pessoa que vai aparecer lá na lista. Então quando eu venho aqui no item pessoa, então o que é esse aqui? Esse é o ID da pessoa que é apresentado. Então eu posso refatorar aqui para ID pessoa. Esse é o item que vai ser apresentado neste ponto. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é o nome pessoa, né? Então vamos alterar esses IDs aqui para facilitar um pouco a nossa interpretação. Então, corrigir no item pessoa os IDs. Quando eu volto para aqui, ele já refatorou aqui, ó. Esse aqui é o ID da pessoa e o nome da pessoa que está lá no item. E aqui nós vamos refatorar esse item também. Vamos dar um refactor aqui para ID. Quando eu pego isso aqui, é o ID da pessoa. Então esse é o nosso tipo que a gente está pegando. E aqui, vamos refatorar isso aqui. Refactor, rename, nome, pessoa. Então dentro do meu view holder eu tenho alguns itens aí que eu estou utilizando para desenvolver o software. Ok, eu acho que é isso por enquanto. Já estamos com o pessoa view holder também pronto. E aí, o próximo item agora a ser trabalhado é o que? Nós vamos começar aqui, vamos excluir já esse dummy content aqui, que são os conteúdos mais que ele usou para inicialmente popular a lista para a gente não vai mais utilizar isso aqui, não vamos utilizar mais esse pacote. Então, eu vou excluí-lo daqui, apaguei. Delete de qualquer forma, e aqui o dummy também
também irei apagar isso aqui. Apaguei. Muito bem. Então, já estamos aí com as nossas classes praticamente ganhando forma. Vamos agora fazer uma passada geral, já estamos com o model pronto, vamos criar agora um outro pacote aqui, e este pacote nós vamos chamar de DB, que é onde nós vamos criar as informações relacionadas ao banco de dados. E aí neste pacote DB, nós vamos criar uma nova classe agora aqui, uma nova classe, que nós vamos chamar então de pessoa DAO. Esta classe é a classe que vai ficar responsável por processar todas as informações relacionadas ao banco de dados. Desculpe, eu coloquei aqui classe, não é classe, é interface, tá? Vou até alterar aqui para interface, tá ok? Então aí está. Primeira anotação importante que o pessoa DAO tem que ter é a anotação DAO. Esta anotação DAO vai vir do room, que é quem vai cuidar do processo de persistência da classe. Próximo passo. Agora nós queremos uma função aqui para listar todas as pessoas que estiverem no banco de dados. Então nós vamos criar aqui uma função chamada listar todas as pessoas. E nós vamos usar como parâmetro aqui esse live data. Esse live data, eu comentei com vocês, ele é quem é responsável para toda vez que acontecer uma atualização no banco de dados, ou seja, foi feita uma inclusão de uma pessoa no banco de dados, e alguém estiver com o aplicativo aberto, de ele informar no aplicativo para atualizar os dados daquela pessoa para o usuário final. Então esta é um dos novos recursos da plataforma Android que facilita muito o processo de desenvolvimento. E aqui, no listar pessoas, nós vamos utilizar este parâmetro query e vamos fazer aqui um select, igual a gente faria no SQL normal, from pessoas, lá na tabela pessoas do banco de dados. Então, quando formos um import aqui para trazer, quando formos listar as pessoas do banco de dados, vamos utilizar este listar todas para trazer os dados. Agora, vamos fazer um comando para inserir informações no banco de dados. Vamos utilizar a notação insert e vamos colocar aqui esse suspend fun, inserir pessoa. Então o que isso aqui significa? Primeiro, que quando eu quiser inserir uma pessoa, eu chamo o DAO passando uma pessoa e ele vai inserir essa pessoa na base de dados com base nesta anotação. O suspend, lembrem, eu coloquei aqui porque nós vamos precisar fazer essas operações de base de dados em uma camada específica, então não poderá ficar na thread de execução da tela, para não travar a tela para o usuário. E agora nós vamos para a outra função, que é atualizar. Então atualizar é com update. Esta é a anotação para atualização de dados. Mais uma suspend fun e aqui atualizar os dados na base de dados. Eu mando uma pessoa e o run atualiza essa pessoa para mim. E por fim, vamos precisar aqui de mais duas queries que eu vou criar aqui desta forma, que é delete, para excluir, from pessoas, lá na base de dados, onde where o ID seja igual a um ID que eu estiver passando, para esta query, tá? Então esse aqui é um comando para fazer um delete específico. Vou criar a função suspend, apagar uma pessoa com este ID que eu estou passando, ó. Então eu acabei de configurar então um método que executa esse delete na base de dados. Por fim, eu vou criar aqui também uma função que é para apagar todos os registros na base de dados. Então eu posso fazer isso aqui, ó, delete from pessoas sem passar nenhum parâmetro. E aí, se eu executar aqui uma função chamada apagar todos, eu também terei aí
todo o processo, todos os registros que estiverem na base de dados serão apagados por esta função. A próxima parte agora, considerando que já temos aqui o Pessoa DAO pronto, é escrever a informação do banco de dados, quem vai cuidar dessa gerência, da criação, né, de toda essa existência do banco de dados. Para isso nós vamos criar aqui dentro do pacote DB uma nova classe que nós vamos chamar aqui de banco. Pode ser o nome que nós quisermos, mas eu vou chamá-la de banco. Esta classe banco é a que vai ficar responsável então pelo processo de criação do banco, manutenção do banco. E nós vamos começar aqui definindo essa classe como uma classe abstrata e ela vai estender o room database, room database. Ó. Essa classe aqui é que ele precisa para poder fazer então a geração aí do banco. E nós vamos fazer aqui a anotação que ela precisa também para entender esse banco de dados. Database, aí está, fazemos o import, e aí nós dizemos quais entidades que esse banco de dados vai gerenciar. Nesse caso aqui, o Pessoa, import, o Pessoa class, a classe Pessoa, e a versão do banco, versão 1 por enquanto, e esse export schema, nós vamos colocar para false, porque não precisamos desta exportação. E aí veja que ele está dizendo aqui ó, que quando eu declaro aqui o room database, eu preciso definir aqui o construtor vazio dele. Então, ele já está preparado aí para iniciar a nossa programação. Então, no banco de dados, bastaria que eu criasse aqui esta função Pessoa DAO da forma abstrata, dizendo que ele vai usar o Pessoa DAO como base, e basicamente toda a estrutura para o meu banco de dados já está feita. Então, o que eu precisaria desses comandos. Só que, de qualquer forma, nós precisamos de uma forma para criar, para gerar o banco de dados. Isso pode ser feito fora aqui da classe banco, mas fica um trabalho moroso para ser feito toda vez que eu precisar usar esse banco. Então, a gente cria aqui normalmente uma função que é para retornar, para dar um get e já retornar essa instância do banco. E ele garante que a gente tem aí uma única instância, né, como se fosse um singleton deste banco. Então, nós fazemos aqui. Primeiro declaramos a instância singleton dele, fazendo a seguinte informação, private var, a instância, que é a instância do banco, vai ficar aqui como banco, e nesse primeiro momento ele é nulo. Então, quando ele não foi criado ainda, ele é nulo. E aí, nós vamos criar a função que retorna este banco para ser utilizado. E aí, nós temos aqui a função get, que vai receber um contexto e vai retornar um banco. Então, o retorno dele aqui é um banco. Nós vamos fazer a verificação. Vamos criar aqui uma var instance, que vai ser igual àquela externa. Então, nesse momento, ela continua sendo nula, porque a var externa é nula. E a gente faz a seguinte verificação. Se a instância for igual a null, aí sim nós vamos começar o processo para a criação deste banco de dados. E aí fazemos aqui. Instância vai ser igual ao quê? Room database, import, room database builder, que é o construtor de banco de dados do room. Ele espera receber aqui um context com o application context, a classe que vai ser responsável por gerenciar o banco, que no caso aqui é o banco class, que a gente vai informar, o nome que o banco será gravado no dispositivo Android e um build, que é quem gera o banco para a gente. Ó.
Então, esses comandos são os comandos necessários para a criação do banco. E para finalizar, eu retorno, então, essa instância, return, essa instância do banco de dados para ser utilizado pela aplicação. Então, este código aqui é o código que será necessário para cuidar de todo o processo de persistência desta nossa aplicação. Com isso, nós estamos com ela preparada para ser utilizada no nosso aplicativo. Depois de ter o banco criado, agora nós vamos para o elemento intermediário entre a interface e o banco de dados. Então, naquela representação da nova arquitetura que a Google propõe, quem vai fazer o meio de campo entre o banco e a tela, no caso a nossa listagem lá, é esta classe chamada PessoaViewModel. Então, o PessoaViewModel é quem é responsável no modelo MVVM, né, Model View Model, quem é responsável por fazer toda a manipulação de dados que é necessária para a aplicação. Então, para implementar essa classe, para ela poder ficar como a nossa aplicação precisa, a primeira mudança que faremos aqui é, no construtor desta aplicação, nós vamos receber uma instância do app, que é o contexto, na verdade, para utilizar na nossa aplicação. Então, nós vamos colocar aqui isso aqui e vamos colocar aqui, trocar esse ViewModel pela opção Android ViewModel. Então, a instância que nós vamos usar do ViewModel é essa aqui, que por sua vez recebe também este app como base para a sua construção, ok? Bom, agora nós temos aqui algumas declarações que precisamos. Primeiro, nós teremos uma pessoa que vai ser manipulada, então nós vamos declarar ela aqui como mutable live data pessoa. Então essa pessoa também vai ser do tipo live, ou seja, é uma pessoa que quando sofrer alguma alteração vai notificar a interface e atualizar a interface. E esta variável pessoa que declaramos aqui, ela vai servir de base para a hora que nós formos lá. Nós vamos cadastrar uma nova pessoa, então nós vamos colocar a informação nesta variável. Aí nós cadastramos e mandamos salvar essas informações no banco de dados. Quando nós formos editar uma pessoa, então é esta pessoa que está aqui no ViewModel que nós vamos editar. E assim por diante. Então toda essa referência serve para essa situação. E aí nós vamos utilizar aqui quem? Nós vamos usar aqui o PessoaDAO. Então o PessoaDAO é a ferramenta que vai ser utilizada. Nós vamos pegar do banco, get, vamos passar esse app que a gente está recebendo aqui como parâmetro, ó, e nós vamos pedir para ele retornar para a gente quem? Justamente o PessoaDAO. Então, eu estou chamando o meu banco de dados, passando este application, esta aplicação. Quando eu programei lá, eu disse que ele iria receber aqui um contexto da aplicação, tá vendo? E aí, chamando a função PessoaDAO. Esta função PessoaDAO é justamente esta aqui, ó, que me retorna o DAO que está dentro do meu banco de dados. E por fim, eu vou ter aqui uma outra variável que é do tipo lista de pessoas, que vai ser o PessoaDAO quem vai me retornar, ó. Ele vai listar todas as pessoas. Então, recordando, o PessoaDAO tem uma função chamada listar todas, que é esta aqui, ó, listar todas, que retorna todas as pessoas da base de dados para mim. Então, eu já tenho aí praticamente todos os comandos que eu preciso, as entidades que eu preciso para poder manipular aí a minha base de dados através da interface. Agora, para encerrar aqui o ViewModel, nós vamos criar uma função que é para salvar pessoa. Então, quando eu quiser salvar uma pessoa, eu vou passar essa pessoa para essa função,
Opa, vou passar essa pessoa para esta função e vou executar o comando para salvá-la no banco de dados. E aqui, lembre-se que essa operação não pode ser executada na thread principal. Então nós vamos usar aqui esse viewModelScope.launch para poder fazer isso numa segunda thread. Ele vai gerenciar automaticamente para mim essa thread. E aí, naturalmente, na hora de salvar a pessoa, eu vou fazer assim: se a pessoa.id for igual a 0, então é uma pessoa que eu quero incluir na base de dados. E aí eu vou chamar o pessoa.dal, que é o meu DAO aqui da minha classe, e vou mandar inserir essa pessoa na base de dados. Então está pronto a parte de inserção. Se não for, né, quer dizer, se não for o ID zerado, então é uma pessoa que eu preciso atualizar. Então sempre quando eu mandar salvar, eu verifico primeiro, aí eu mando atualizar e mando essa pessoa para o pessoa.dal, que vai se encarregar de fazer isso para mim. Então a minha função para salvar pessoa também está pronta. A próxima função é para excluir pessoa. Se eu quiser excluir uma pessoa, eu passo um ID dessa pessoa. Essa função também tem que ser executada no modelo, numa segunda thread. Então a gente utiliza aqui viewModelScope.launch e chamo o pessoa.dal mandando apagar a pessoa, pessoa.dal.apagar, passando apenas o ID. Ou seja, com esses comandos eu já tenho praticamente tudo o que eu preciso para realizar CRUD no meu banco de dados. Eu tenho um listar todas, que retorna todas as pessoas. Eu tenho o salvar pessoa, que pode tanto inserir uma nova quanto atualizar, quanto excluir. Então, com estas operações concluídas, nós já podemos agora avançar para o processo já de conectar o nosso Pessoa ViewModel com a nossa lista de fragmentos e poder então utilizar esses dados já para cadastrar no nosso banco de dados. Para apresentar os dados na tela, nós precisamos agora fazer mais dois ajustes, pelo menos, na nossa aplicação. Primeiro, aqui no PessoaAdapter, nós precisamos substituir alguns parâmetros. Veja que ele estava usando aquele dummy item, né, que era a versão anterior. Quando ele estava mandando os dados simulados, nós vamos precisar fazer algumas correções nesse adaptador. Lembrando que o adaptador é quem pega o dado que vem da pessoa e adapta para mostrar na Recycle View. Então nós vamos fazer uma correção no PessoaAdapter. E daí, na lista de pessoas, no fragmento de listas, nós precisamos basicamente definir para utilizar este adapter lá como mecanismo para popular os dados. Então vamos começar aqui pelo PessoaAdapter fazendo algumas correções nesse adaptador para apresentar os dados na tela. Primeiro, vamos começar corrigindo aqui esses dados que são os dados da pessoa. Então esses valores que a gente está recebendo é de uma lista, não de dummy itens, e sim de pessoa. Então, eu já começo a primeira correção aqui. Posso corrigir. Aonde ele chama de values aqui, eu posso refatorar e dizer aqui que isso aqui são as pessoas que estão chegando, né? Então, pessoas, ok? E já temos aí as primeiras configurações. No nosso onBind ViewHolder aqui, nós podemos corrigir de forma que aqui ele está pegando uma pessoa, este item que ele está instanciando também é uma pessoa agora, né? É uma pessoa. E aí, quando setando aqui no holder, que é quem vai ser apresentado na tela para o usuário, eu tenho esse ID eu vou colocar toString. Então, porque ele é um inteiro e eu quero setar no texto. E aqui, ao invés de setar content, que era do item, nós vamos setar o nome do usuário. Então, nosso bind aqui já está praticamente, né, a nossa configuração
dele já está praticamente concluída. Agora, o que nós temos para fazer aqui? Nós temos ajustes que serão feitos depois quando a gente precisar fazer aí a inclusão, a exclusão, né? Mas para apresentar, basicamente é isso. Vamos corrigir isso aqui, tirei, ok. E aí, concluído essa parte, podemos olhar agora para a lista de pessoas fragment, que é onde a gente tem aí algumas configurações que também precisam ser feitas. Então essa lista de pessoas fragment, ela vai ser, a gente vai precisar fazer algumas boas alterações nela aqui, porque assim muita coisa que ele gerou não é necessário mais. Então vamos começar por aqui, ó. Esse onCreate, onde ele gera a quantidade de colunas, não é necessário porque nós já sabemos que a nossa lista vai ser uma lista exclusivamente de pessoas, então não precisamos mexer. Nós não precisamos dessa parte aqui, ó. Nós precisamos só do pessoa adapter. Esse é o caminho que a gente vai fazer. Então, para definir o adapter será desta forma. E para fazer o adapter, vamos fazer o ajuste no código aqui. Então, nós vamos pegar o Recycle View. Nós vamos pegar, porque ele não é mais o objeto raiz, então nós vamos pegar aqui o Recycle View, Recycler desta view aqui, View, Find View by ID, eu quero o Recycler View, e ele se chama rd.list. Esse é o nosso Recycle View, então eu já tenho ele em mãos. Vou pegar o View Model também para trabalhar com ele aqui. Então, View Model, eu vou utilizar esse View Model Provider. Veja que agora eu já estou acessando o meu View Model para poder fazer a captura de dados e jogar ela na minha lista, né? E aí eu vou colocar aqui, ele quer um activity, require activity.get quem? Get o pessoa viewModel.class.java. Então aí está. Eu já tenho também agora o meu viewModel. E para finalizar essa parte de vinculação, nós vamos pegar o viewModel, a lista de pessoas, que é esta que nós queremos apresentar agora no Recycle View, lista de pessoas, observe. E aí vamos colocar aqui toda a programação necessária, require activity, vamos iniciar aqui esta programação deste observe e definir aqui quem vai ser populado dentro da base de dados. Nesse caso aqui, na Recycle View, nesse caso aqui, pessoas que estão nessa lista de pessoas. E aí, nós podemos agora pegar esta parte aqui e colocar aqui dentro, ó. Então, com o Recycle View, no adapter, você vai gerar um pessoa adapter, que nós vamos passar para ele como parâmetro o pessoas. Então, aqui nós já temos, então, toda a configuração que nós precisamos para criar a nossa tela. Esse companion nós não precisamos dele aqui. Aí está. Então, nós temos a estrutura mínima do nosso lista de pessoas fragment, que vai popular e mostrar para a gente a lista de pessoas na base de dados. Vamos agora, com essa programação, executar aqui o nosso comando e ver no emulador se o nosso aplicativo está rodando normalmente. Então, rodando. Então, olhando aqui no emulador, veja que nós já temos o aplicativo rodando. Ele carregou, naturalmente, se ele fez a conexão com o banco, a gente ainda não consegue validar, porque nós não inserimos nenhum registro. E claro, se eu quisesse vir aqui, clicar e salvar algum registro, eu também não fiz ainda a configuração da tela para salvar esse registro na base de dados para eu poder ter um resultado. Então vamos implementar
inicialmente a opção agora de salvar uma pessoa na base de dados, e aí com essa opção concluída, né, que nós vamos programar agora o pessoa fragment, tá? Vamos programar o pessoa fragment para que ele possa salvar. Aí nós podemos testar se a nossa lista está funcionando. A princípio já devemos ter um resultado funcional ali. Então vamos para essa segunda parte. Agora, no pessoa fragment, é que nós vamos incluir todo o processo de persistência para fazer a gravação de dados de pessoa. Então, a princípio ele tem esse companion, nós não vamos precisar disso aqui. Vamos trabalhar, veja que ele já tem um pessoa view model aqui, podemos continuar utilizando coisas que ele já criou. E agora sim, aqui no onCreateView, nós temos algumas coisas a serem programadas aqui. Essa parte do onActivityCreate, para gerar o ViewModel, nós não iremos precisar. Nós vamos mover esta instância aqui, a criação do ViewModel, para o onCreateView, e aí nós não iremos precisar mais dessa função aqui também, dessa sobrescrita. Então o nosso pessoa fragment ficou desta forma por enquanto. Agora vamos iniciar aqui a programação da nossa interface. A primeira observação que temos que fazer aqui, nós precisamos do elemento view. Então vamos fazer aqui var view igual inflate, o inflater, inflate quem? O layout do pessoa fragment. Então, que é basicamente esse comando que aqui estava. Nesse return dele aqui, nós vamos pegar, deixa eu tirar daqui, e vou colocá-lo aqui, ó, já fica mais fácil, não precisa nem digitar essa informação. E o que ele vai retornar aqui é esta view. Então, basicamente, na hora de criar, ele pega o pessoa fragment e retorna lá no final. Só que na hora de retornar esse pessoa fragment, então a gente tem aí o que? A gente tem que preparar ele agora para que ele, se vier dados já no ViewModel, ele já popule. Então, quando eu estiver editando, por exemplo, uma pessoa, então ele já vai verificar. Se tem dados, ótimo. Se não tem, ele mantém a opção em branco e me permite salvar esses dados. Então, nós vamos fazer a seguinte utilização do ViewModel agora. ViewModel, pessoa, observe. Então, este comando, observe, pessoal, eu já usei na versão anterior, é o que faz com que a tela do usuário seja atualizada. Então ele usa aqui um padrão, né, um padrão antigo já chamado Publish Subscribe. Então que eu estou dizendo assim, que eu quero que a minha interface fique observando o objeto pessoa, nesse caso, para caso se ele tiver alguma alteração eu atualizar a tela. Então este é o comando para que é utilizado esse observe aqui, tá? E aí eu vou trabalhar aqui com a entidade pessoa. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas caixas de texto que tem lá na tela, setText, e vou dizer que eu quero, na caixa nome, colocar o nome do usuário. Então veja que aqui nós estamos tendo que fazer um mapeamento do que vem do banco de dados para a tela, porque nós ainda não estamos utilizando um recurso chamado Data Binding, que é um recurso também possível, daí eu não precisaria fazer esse tipo de configuração. Mas, enquanto não temos, vamos trabalhar com isso aqui. Então, o CPF nós vamos definir igual ao pessoa CPF, e a altura nós vamos definir setText para a altura da pessoa que está vindo da base de dados. E aqui um toString porque ele vira texto neste momento. Então isso aqui basicamente seria assim, se uma pessoa for selecionada na lista, vier para esta tela, que é o pessoa fragment, pega esses dados daquela pessoa e apresenta na tela para o usuário. Se não tiver nada, então apresenta vazio. Então quando eu estiver criando, vai apresentar vazio. E quando eu estiver na tela, eu quero, quando eu clicar no botão
no botão salvar, eu quero salvar os dados disso de volta para a base de dados. Então eu vou usar aqui o botão salvar, ó, btn salvar, e vou definir no onClickListener dele, onClickListener, vou definir a função que vai me permitir gravar esses dados na base de dados. Agora é diferente. Aqui agora eu pego as informações que vêm da tela, no caso eu vou pegar o nome do txt nome.text toString e vou colocar nessa variável. Vou pegar aqui eu não vou alterar. Quando não vou alterar, posso usar val direto aqui. Quando você precisa alterar, daí tem que ser var. Então, val cpf igual a txt cpf.text.toString. Então, já peguei o CPF também. A hora que o usuário digitar uma altura, por exemplo, lá na caixa de texto altura, eu pego essa informação, toString de volta, e daí faço um toDouble aqui também, porque isso aqui vai já para o banco de dados no formato double. Então eu já capturei o texto. Agora, basicamente, o que eu preciso é fazer o quê? ViewModel.salvar pessoa, e agora eu passo esses dados como uma entidade pessoa para a base de dados. Então, o ID, vamos importar aqui primeiro. O ID vai ser igual ao pessoa ID, que é a entidade que eu estou trabalhando, é esta entidade aqui por enquanto. Ó. Pode ser que esse ID venha a 0, e aí, naturalmente, se vier 0, eu não preciso, né? Eu preciso gerar, né? Preciso gravar ele na base de dados. E vamos lá, aí aqui, então eu defini o ID, tem o nome, que vai ser igual ao nome, tenho o CPF, que vai ser igual a esse CPF que está chegando, e a altura, que é igual à altura que também está chegando na caixa de texto. Então aqui eu basicamente defini como será a minha estrutura para salvar pessoa. E aí eu vou utilizar aqui o FindNavController para toda vez que eu salvar os dados, eu voltar para a tela de listagem, Navigate Up. Ao fazer isso, eu cliquei salvar, salvei a pessoa no banco de dados, volto para a listagem. Então, se a pessoa foi salva na base de dados, ela naturalmente já estará aparecendo na lista. Para concluir esse processo aqui e poder então começar a salvar pessoas no nosso banco de dados, eu ainda preciso dizer que quando esta pessoa vier para o Pessoa Fragment, principalmente se eu clicar no botão incluir lá, adicionar, que essa pessoa venha num determinado estado. Então, se eu quero incluir, ela vai vir com o ID 0, por exemplo. Então, aqui no lista de pessoas Fragment, quando eu clico aqui no botão ó, FAB, não basta navegar para a tela de detalhes agora. Eu preciso, no View Model, que é onde eu tenho aquela pessoa com determinado valor, criar uma pessoa vazia, porque esta pessoa vai chegar, então, sem o ID, porque a gente definiu lá, quando a gente criou a entidade pessoa, que se eu passasse um construtor vazio, ele ia criar com o ID 0. Então, com esta informação, esta pessoa chega com o ID 0 lá no Pessoa Fragment, logo ele vai chamar aqui o salvar pessoa passando o ID 0, e no salvar pessoa ele verifica, se for o ID 0, ele vai inserir essa pessoa como uma nova entidade na base de dados. Então vamos executar agora novamente o nosso aplicativo no emulador e verificar se a gente já tem a opção de inclusão de pessoas. Então aqui está no emulador, vamos clicar então aqui no incluir, vamos cadastrar aqui a Maria, CPF 123456 e altura 167 centímetros
salvar. Aí está a primeira pessoa incluída na nossa lista. Já estamos com a Maria aqui. Vamos tentar mais uma aqui. Pedro. CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a altura 175 centímetros. Salvei. Muito bem. Já temos aí o Pedro e a Maria. Como eu já fiz aqui uma programação prevendo que poderia vir alguém com o ID já gerado, ou seja, uma pessoa que já está, então ao clicar aqui na lista, eu vou para aquela tela, cliquei, ele já deveria trazer aqui para mim os dados populados. Ó. Então veja que a gente tem uns poucos ajustes para fazer agora para fazer a opção de salvar, atualizar um item que foi inserido na lista e também a opção de excluir. Para excluir, nós vamos programar aqui uma função que é segurar pressionado, ele joga uma pop-up, pergunta se eu quero excluir, e aí a gente remove essa pessoa do nosso banco. Então, vamos fazer agora a programação final desses itens aqui, vamos fazer os últimos ajustes para que a gente possa fazer então o processo de atualização. Para isso, os últimos ajustes que precisamos fazer agora são, primeiro aqui no Pessoa Adapter, nós vamos revisar aqui para ver se falta, o que faltamos fazer aqui. Nós temos o onCreate ViewHolder, tá ok. No onBind, ele tem a opção de popular os dados e o Listener para onClick Listener. Este aqui é o Listener que chama para fazer então a atualização da lista. Quando eu chamar, eu tenho que passar aqui no ViewModel quem é a pessoa que eu quero atualizar. É isso que eu preciso incluir aqui, ó, no ViewModel. Deixa eu pegar, eu não recebo ainda o ViewModel, então nós vamos ter que ajustar o nosso adapter aqui. Vamos fazer a seguinte programação, vamos alterar aqui já para algumas coisas que nós vamos precisar. Então, o primeiro, nós precisamos receber aqui uma referência da Activity que está processando isso aqui tudo, para eu poder mostrar a mensagem para o usuário. Então eu vou pedir para ele me mandar aqui uma Activity, que é uma fragment Activity. Então esse é um dos parâmetros que eu irei receber. E outro parâmetro que eu vou receber aqui no construtor é o ViewModel, que eu vou utilizar no adaptador. Então esse aqui é do tipo Pessoa ViewModel. Então são dois parâmetros que eu vou precisar agora utilizar na minha programação. Então aqui, quando eu mandar atualizar, eu já vou dizer para ele que eu quero atualizar o ViewModel Pessoa Value para a pessoa que eu estou manipulando aqui, que no meu caso é esta pessoa. Então eu vou dizer aqui que esta é igual à pessoa que eu estou manipulando, nesse momento, né, que eu estou clicando e tudo mais. Então com isso aqui eu já vou garantir que ele ative para mim as opções de atualização. E por fim, para finalizar essa parte, eu preciso da função que vai me permitir fazer a exclusão do item da lista. Então eu vou programar da seguinte forma: holder.itemView.set onLongClickListener. Veja que a diferença desse onClickListener para esse é o onLong, né? Quando você segura pressionado o item, aí você faz essa programação. E com base nesse onLong, nós vamos fazer a seguinte programação agora. O view, ele pode ser null, então a gente vai fazer aqui let. Vamos começar dentro dele agora a fazer a mensagem. Nós temos que retornar true aqui, ok? E dentro dele nós vamos fazer um alert dialog builder, passando a activity que a gente vai enviar de parâmetro daí,
e vamos definir um título, set title igual atenção. Então esse atenção é justamente porque estamos excluindo um item do banco. E aí perguntamos para o usuário, deseja excluir a pessoa, né? Deseja excluir a pessoa, porque assim, se o usuário disser que sim, a gente apaga do banco, senão a gente não faz nada. E aí, se ele der uma informação positiva, então a gente tem aqui o positive button, nós vamos perguntar para ele, a mensagem é sim, e nós vamos programar com a seguinte informação. Nós temos aqui um dialog, e um with, qual, e aí nós fazemos então dialog. Ok? E aí nós pegamos no viewModel, se ele der uma confirmação que é para excluir, aí nós pegamos a pessoa ID e mandamos para lá para ele excluir. Ó. Então veja que dada a confirmação positiva, né, ele disse que sim, eu mando excluir na base de dados. Por outro lado, se eu seto aqui o negative button para caso ele decidiu que não vai excluir, eu seto ele para null. Então eu não irei fazer nenhuma ação se ele não desejar excluir. Para finalizar, eu mostro a pop-up para ele, mostro essa mensagem para o usuário. Então eu diria que o nosso adapter está pronto agora para fazer tanto a atualização quanto a exclusão de uma pessoa. Para finalizar, nós temos que mudar a chamada agora desta pessoa adapter lá aqui nessa lista de pessoas fragment, porque além de passar as pessoas, na hora de criar o adaptador, nós temos que mandar a activity desse fragment. A gente manda ele com o require activity. E nós vamos mandar também o viewModel que a gente tem aqui nessa tela para lá. Então nós mandamos a activity, o viewModel e a lista de pessoas para o adaptador. Com isso aqui, está concluída a programação da nossa solução. Então, toda a parte de persistência já deve funcionar, incluindo a listagem de pessoas, a inclusão, a atualização e a exclusão de pessoas na base de dados. Então, vamos testar isso no emulador. Então, aí está. Vamos fazer mais um teste de inclusão. Vamos clicar aqui, incluir o Ricardo. Vamos lá, Ricardo. CPF 1, 2, 3, 4, 5 e vamos colocar de altura 180 centímetros. Salvar. Aí está. Ele já salvou 3 pessoas na lista. Agora vamos fazer como um teste primeiro, se eu quisesse, ao invés de chamá-lo de Ricardo, chamá-lo de Paulo, por exemplo, alterar esse nome. Então, ao clicar, eu mandei os dados de volta para a pessoa fragment, a tela de atualização, e ao invés de chamá-lo de Ricardo, eu vou alterar para Paulo. Agora, como este Paulo já é uma pessoa que estava no banco de dados, ele tem que apenas atualizar. Cliquei em salvar, veja que ele atualizou para Paulo. Então, o meu aplicativo já está fazendo todo esse processo de listagem, de inclusão e atualização. Agora, a última tela, a última operação que eu preciso é a exclusão. Se eu clicar em Paulo, segurar apertado, ele tem que me dar, então, a opção de exclusão. Cliquei, segurei, deseja excluir a pessoa? Se eu disser que não, não exclui. Se eu disser que sim, ok, pessoa apagado da lista de pessoas que eu tinha na minha base de dados. Então assim, pessoal, encerrando por aqui, porque essa aula já é uma aula bem extensa, mas só passando para vocês informação. Vocês perceberam que ele atualiza automaticamente a lista para mim. Quando eu excluo, ele já se encarrega em excluir, porque ele utiliza, então, todos esses recursos da nova arquitetura proposta pela Google, né, que é o Live Data e tudo mais,
para poder fazer então a apresentação desse meu projeto, né, desses dados nesse meu projeto. E claro, vocês perceberam aí que a gente utilizou praticamente todas as partes de uma arquitetura que começa lá desde o banco de dados, o DAO, a entidade model, que é a pessoa, passamos pelo view model para poder chegar na tela. Então, esta é a abordagem e estrutura necessária para desenvolver todo um processo de cadastro e criação de dados, né, gravação de dados no banco de dados utilizando o Android. Então, espero que vocês aproveitem agora essas informações para realizar aí a programação e o aplicativo de vocês. Nos falamos nos próximos vídeos.